Vamos retomar então novamente. Professor, primeiramente, eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. A gente pede desculpa por ter sido em cima da hora, por a gente não ter, de certa forma, organizado melhor, mas a gente vai fazer de tudo para estar em busca desse conhecimento, e principalmente porque é uma matéria que a gente não pode deixar passar de maneira alguma despercebida. O trabalho que a gente vai desenvolver é do projeto integrador da professora Alessandra. E nele a gente vai tratar das pessoas que estão inseridas no grupo LGBT, QI+, e um caso que tem atingido muito a nossa sociedade, que é a homofobia. A primeira questão que a gente quer desenvolver com o senhor, para estar encaminhando o nosso podcast, é o porquê que essas pessoas inseridas nesse grupo sofrem essas violações dos direitos humanos e quais são esses direitos, por que há um preconceito tão grande com elas. Bem, deu uma travada aí no seu, eu diria que talvez se vocês fechassem os microfones, né, a hora que vocês forem perguntar, travou um pouco para o Raira lá, mas olha, eu queria dizer a vocês, primeiro, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, saudar a professora Alessandra Baião e o excelente trabalho que ela desenvolve no projeto integrador, que ela há tantos anos vem trabalhando, né? Saudar os demais alunos, que acho que alguns tiveram a oportunidade de ter aula comigo, que eu fico muito satisfeito. E parabenizar vocês por irem em busca desse conhecimento, por estarem aí. A gente precisa de formar juristas determinados, né? Pessoas que realmente queiram ir sempre além. Você me pergunta sobre por que eles estão sofrendo violações dos direitos humanos, quais são essas violações. Eu penso que, primeiro, entender, né? É preciso que nós, que estamos no estudo do direito, que a gente tenha os conceitos bastante claros. Há uma comunidade LGBTQIA+, há uma série de letras, e elas todas sofrem muito preconceito e violação dos direitos humanos. Direitos humanos, vamos falar lá. Direito à vida. O que matam de LGBTQIA+, é enorme. É uma violação que estão sofrendo. E nós, no Brasil, somos recordistas disso. Depois, direito à integridade física. Se não matam, apanham. E é um direito humano eu não apanhar. Outro direito humano, o direito à dignidade. E estes que são as pessoas LGBTQIA+, têm todo direito à dignidade. Fora falar liberdade de pensamento, né? Liberdade de manifestação de ideias. Essa liberdade, para muitos, ainda está cerceada. E isso é direito humano. Outro direito humano é a igualdade perante as leis. E, infelizmente, nós vemos que aqui no Brasil já tivemos alguns avanços, mas nós vemos que as leis ainda discriminam. Pensem vocês que é muito recente que um casal homossexual pode legalmente se considerar casado. A partir de 2019, correto. E é bem interessante esse ponto, não é? Porque, mesmo enraizado na nossa sociedade, e a gente pensa que é só dentro do nosso país, mas completamente isso não ocorre. A gente vê que diversos países, alguns até tiram esse direito fundamental à vida. Eles criminalizam a homossexualidade. Ou seja, eles tiram praticamente todos os direitos humanos daquela pessoa. Não dão ela direito à vida,
não dão a ela direito de escolha. E isso, infelizmente, em diversos países, ainda é um problema. E mesmo quando colocam a lei em vigor, infelizmente a gente ainda tem o problema da discriminação. E para esses países, existe um motivo de criminalizar a homossexualidade? São motivos religiosos ou motivos, né, de tradição cultural, mas para mim, todos os motivos ilegítimos. Não Professor, há você acha que não há pode ser motivo para criminalizar a homossexualidade. Diga lá, Felipe. pode ser uma hipocrisia da sociedade? Porque é normal você ver um casal de homem e mulher namorando na rua. Só que se uma pessoa, como é que eu posso falar, que tem um preconceito com homossexualismo, se pegar dois rapazes, no caso, fazendo a mesma ação que um casal, marido e mulher, estiver fazendo, vai ter um sentimento mais, como é que eu posso dizer? Ele vai se sentir fragilizado? Mas há que se dizer o seguinte, nós precisamos tomar cuidado, deixar as coisas assim. Preconceito é uma coisa. Homossexualidade ser considerada crime, aqui é uma questão legal. Vocês estão no primeiro período, já devem saber, vão saber o seguinte, o Código Penal brasileiro diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Então, para que seja um crime, eu preciso de uma lei. E, infelizmente, veja que aqui, Felipe, é mais que preconceito. Eu tenho uma lei, eu tenho um Estado dizendo, ó, isso é crime. Ser homossexual é crime. Você entendeu? Então, veja, criminalizar a homossexualidade é uma coisa outra. Preconceito com o homossexualismo, aí é que virou lei para nós. Desde 2019, a discriminação contra pessoas LGBTQIA+, ela foi equiparada ao racismo, que é a Lei 7.716 de 1989. Como o Congresso não fez essa lei ainda, o que fez o Supremo Tribunal Federal? Equiparou racismo e homofobia. Hoje é crime. Então, homofobia é crime. Então, você entendeu que a gente precisa separar? Criminalizar a homossexualidade é outra coisa. É dizer, porque eu sou homossexual, eu tenho uma lei que criminaliza isso. E há muitos países que ainda têm essa lei. Chega a ser nojento, mas tem um monte. Sim, a gente até puxou uma pesquisa um pouco mais exata, são cerca de 74 países que, infelizmente, têm essa situação. Viu? Homossexualidade é crime. Tem pena pública, tem gente nesses países, eles são açoitados em praça pública. Não tanto pela dor do açoite, não é para ferir o corpo, mas pela vergonha que a pessoa passa, né, de estar ali sendo açoitado. E um dos países onde a gente, por ser um país com influência muito grande, é a própria Rússia. Que, pulando um pouquinho para as questões mais à frente, o posicionamento do Vladimir Putin, presidente da Rússia, em 2020, foi... não há palavras o que dizer. Ele, não sei se o senhor foi atualizado, porém, ele recusou o casamento de homoafetivo. Veja, vocês são novinhos. O Vladimir Putin governa a Rússia desde 1999. Vocês já tinham nascido? Não, vocês não tinham nascido e ele já era primeiro-ministro na Rússia. Depois ele passou a ser presidente da Rússia e ele arrumou, acompanhe isso de perto, ele arrumou
um jeito. Ele pode ficar legalmente no poder até 2036. Então, veja, é um ditador, o meu posicionamento diante de uma perspectiva como essa é de quando a ditadura chega, a falta do diálogo, a falta de abertura para o outro, quando não há alteridade, quando não há conhecimento. A pessoa fala os absurdos que fala o Putin, e é um homem que se coloca no poder há tanto tempo e acha que a Rússia vai desandar, não fosse a atuação dele, para mim, entendeu? É muito triste, é muito triste. E que não sirva de modelo, infelizmente, todo autoritarismo leva para esse fechamento diante da pessoa humana. E isso é muito, muito ruim. Para nós, o mesmo posicionamento, eu acredito que esse país não está, de certa maneira, evoluindo nesse quesito. Ele está regredindo totalmente. Infelizmente, a gente vê isso ocorrendo em todos aqueles países que foram citados. E a gente até tinha essa questão, porém, o senhor já até nos respondeu que são, às vezes, por traços religiosos ou por traços de uma cultura que, infelizmente, acabam denegrindo essas pessoas por uma simples escolha, uma simples decisão que não fere ninguém. Eu acho o seguinte, os direitos humanos tidos como direitos naturais, eu entendo, se eu tenho a minha religião, eu tenho a minha cultura, existem pessoas que, por exemplo, eu vou dar vida por conta da minha fé. Ok, beleza, mas eu não posso exigir que você faça isso. Eu não posso exigir que isso vire lei. Eu não posso exigir que isso transforme as relações que estão em volta, que eu criminalize aquilo ou discrimine. Não. Liberdade é liberdade. Agora, é fácil dizer assim, vou ser livre, contanto que sejam como eu queira que vocês sejam. Espera aí. Você é livre. Você é livre para fazer o que eu quero. Como assim? Aí não, né? É um livre-arbítrio duvidoso, né? Você vai até o ponto que eu defini. E, infelizmente, é algo que nosso país também está lutando contra. A gente tem diversos resquícios, diversas notícias de assassinatos ou até mesmo quesito de homofobia. Isso acontece o tempo todo, até nossa própria maneira de falar. Eu tenho diversos amigos que usam o termo gay como ofensivo. Eu tenho diversos amigos que usam o termo LGBT pejorativo, e isso tem que mudar. E eu acredito que a base nisso seja através da educação. Eu acho que tem que ter uma base para poder mudar essa forma, porque senão a gente sempre vai estar encaminhando da mesma forma. O primeiro passo, é claro, foi através do projeto de lei, que foi a lei aprovada pelo o César de Mello, se eu não salvo engano, e esse foi o primeiro passo, mas eu acredito que para ter a mudança em longo prazo, eu acredito que o primeiro passo seja a educação. Seja apresentando isso nas escolas, seja apresentando isso em diversas maneiras de projetos sociais. Não tenha dúvida. Eu penso o seguinte, que uma coisa é a linha da discriminação que essa educação tem que ter. Agora, nós no Brasil precisamos tomar cuidado, porque o Brasil mata a LGBT, mata e acha que está fazendo certo. Esse é um problema. Depois, é saber que é recente, é muito recente a lei que autorizou que, na hora que o cara vai lá fazer o boletim de ocorrência, que ele
na hora de fazer o boletim de ocorrência, ele vai dizer que esse crime é um crime de homofobia. E mais, o cara ele passava por todos os constrangimentos, porque não podia usar o nome social dele. A gente está dando passos, mas eu concordo com vocês que a gente precisa educar mais, conversar sobre o tema. Por isso, parabéns por estar fazendo esse podcast aqui, essa nossa gravação.